Livro de Kohelet, Eclesiastes. No livro de Kohelet, ou Eclesiastes, estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções, e concluiu que tudo é ilusão. O Kohelet, ou Eclesiastes, é o livro do homem de Elohim, e este homem fala de suas conquistas e de suas derrotas, de seu pessimismo e otimismo, de sua esperança e desespero. Mas este homem não esquece de Elohim e descobre verdades consoladoras. O sábio aconselha os jovens a lembrarem de seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que o corpo volte para o pó da terra e o Ruach volte para Elohim, que o deu. E no final do livro, o sábio afirma: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema Elohim e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Elohim de tudo o que fizemos e até aquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Capítulo 1. A vida é uma ilusão. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei de Jerusalém. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida inteira trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagens leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, e o que foi feito será feito novamente. Não existe nada de novo nesse mundo, e não há nada, coisa alguma, de que a gente possa dizer: veja, isso nunca aconteceu no mundo. Não. Tudo já aconteceu antes. Bem, e aconteceu antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. A experiência do sábio. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é este que Elohim nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo: tudo é ilusão. E tudo é como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, e nem fazer contas quando faltam números. E pensei assim: eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Capítulo 2. Então resolvi me divertir. Sim, me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão que o riso é tolice
e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uva, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de uvas frutíferas, inclusive. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos cavalos e, além desses, tive outros nascidos de minha própria casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis da terra que governei. Homens e mulheres cantaram, e cantaram para me divertir. E tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e o que é ser tolo ou ser sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que não seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à seguinte conclusão, que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz ainda é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios também acontece com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer mais nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão, apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha, o que eu havia conseguido com o meu trabalho, agora não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo, quem sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com tanta sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão. E não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber. E comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, eu compreendi que mesmo essas coisas não vêm de Elohim. Sem Elohim, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? É Ele quem dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Elohim faz com que os maus trabalhem, economizem e juntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Ele gosta mais. Tudo isso é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. Capítulo 3. Tempo para tudo.
Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e também tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com tudo isso? Com todo esse seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Elohim dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Elohim marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então entendi que nessa vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Elohim. Eu sei que tudo que Elohim faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Uma coisa que Elohim faz é levar a pessoa, ou as pessoas, a temê-lo. Tudo o que acontece, ou o que pode acontecer, já aconteceu antes. E Elohim faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Injustiça no mundo. Neste mundo eu também reparei o seguinte: num lugar onde deveriam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é maldade. Sim. Então pensei assim: Elohim julgará tanto os bons quanto os maus, porque tudo o que se passa nesse mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Aí cheguei à conclusão. A conclusão é que Elohim está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece também com os animais. Tanto as pessoas como os animais, eles morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar. Isto é, irão para o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e para lá voltarão. Como é que alguém pode ter certeza de que um sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois, como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Capítulo 4. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo e vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham poder do seu lado. Por isso cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no teu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas cheias de trabalho tentando pegar o vento. Descobri que na vida existem mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho.
viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é uma ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é mais difícil de arrebentar. O moço pobre, mas sábio, vale muito mais do que um rei velho sem juízo que não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas essas coisas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Capítulo 5. Cuidado com as promessas. Olha, tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Elohim. Pense bem antes de falar e não faça a Elohim nenhuma promessa apressada. Elohim está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolice dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Elohim, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras lhe façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote o que você queria dizer, não era bem aquilo. Para que fazer Elohim ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo o que você disser, você deve temer a Elohim. A ilusão das riquezas. Então não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando o direito a eles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo aquilo que quer. E isso também é uma ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas ela tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador não pode ter pouco. O trabalhador ele pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem. Porém, o rico, ele se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto nesse mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que ganhamos com isso? O
que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então eu cheguei a essa seguinte conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida, que Elohim lhe deu, é simples: é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Elohim der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente. E fique contente com o que recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Elohim. Você não sentirá o tempo passar, pois Elohim encherá o seu coração de alegria. Capítulo 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Elohim dá a alguns o que desejam, riquezas, propriedades e fama, porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. É algum estranho que aproveita, e não ele. E isso também é ilusão, e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveitar as coisas boas da vida? E não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia nem saber como é a vida, mas pelo menos ela encontra mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o poder saber, o pobre em saber enfrentar a vida? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte que a gente. Uma coisa é certa: quanto mais falamos, mais tolice dizemos e não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte?